Mas, professor, eu queria conversar um pouquinho sobre desenvolvimento regional aqui. O senhor é economista, estudou muito essa questão de energia e também comparação entre os estados, né? Eu queria que... porque, assim, um dos gargalos para o desenvolvimento é a energia, é o fornecimento de energia. Como é que o senhor vê, assim, o Espírito Santo ele tem crescido mais do que a média nacional durante vários anos, né? Pelo menos durante as duas décadas aí. E como é que o senhor vê a posição do Espírito Santo em relação a esse gargalo de energia para a gente continuar nesse pique aí de desenvolvimento? Isso é também uma questão muito interessante. O nosso modelo de crescimento da economia, né, estamos aí há 50, 60 anos, né, de industrialização do Espírito Santo, e como o Brasil inteiro, e o mundo também, hoje é assim, crescer economicamente gasta mais energia. O nosso modelo é um modelo assim, para e passo. Se eu tivesse um modelo econômico que eu pudesse crescer economicamente gastando menos energia, ou que a energia não crescesse no mesmo nível, a gente ainda teria uma folga de crescimento econômico, né? Mas hoje, cada 1% do PIB pressiona o fornecimento de energia. Então, a gente tem que estar o seguinte, não há possibilidade de desenvolver e crescer no longo prazo com a matriz do jeito que a gente tem. Ela vai ter que acompanhar. Como a gente não tem possibilidades de fazer grandes hidrelétricas como antes, e a gente também não quer ir para a geração de energia através de carvão ou de óleo combustível, nós vamos ter que ir para as energias mais renováveis, né? Então, o Espírito Santo ele tem dois grandes desafios: água e energia. No caso da renovável, o grande problema dela é a intermitência, que hoje a gente tem uma sobra de energia e uma falta de potência, né, que é um contrassenso. Então, o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, por exemplo, o nível de restrição à geração renovável, ela está atingindo percentuais em torno de 10% na programação diária. Né? Então, você tem aí 10% de toda a base, potência instalada de eólicas e solares que estão sofrendo restrições na injeção de potência na rede, porque elas competem com fontes firmes, né, que precisam ser despachadas, normalmente termoelétricas, para evitar que você perca a estabilidade do sistema. Vamos colocar assim. O gasto de energia ele vai aumentando, vamos colocar assim, a partir de meio-dia, né? Uhum. Ele vai aumentando e aí 10 Chega horas num da pico noite... ali em torno de 15 horas da tarde. Não, vai um pouco mais. E aí depois ele começa a cair. E se a gente pegar as termoelétricas, por exemplo, as termoelétricas não, as fotovoltaicas, né? Elas... Quando a gente tem essa demanda mais à tardinha, ela não consegue fornecer. E ao dia, quando está outras fornecendo, ela consegue. Então a gente tem um superávit aí e uma restrição. Ou seja, ela não pode despachar porque eu não tenho consumo para isso. E quando eu precisar, ela não vai conseguir fornecer. Então, a gente tem o modelo brasileiro de incentivar a produção de renováveis precisa ajustar isso aí. Né? Isso é uma questão de regulação. Mas esse ajuste é mais do que regulação. Esse ajuste ele é armazenamento. Precisa haver uma política que incentive as renováveis a proverem o armazenamento da energia excedente que geram, para poder entregar exatamente nesse momento. Isso. Aí nós vamos precisar de grandes avanços tecnológicos para criar formas de armazenamento. E elas têm que ser funcionais, porque não tem muito sentido eu criar, por exemplo, grandes baterias para isso. A gente vai ter que ter outras formas de armazenamento, por exemplo, em construções em que as paredes armazenam. Nós vamos ter que partir para questões funcionais. Mas aí esse armazenamento nas paredes, nós estamos falando de armazenamento por termoacumulação.
toda vez que você transforma uma energia de um tipo para outro tipo, você tem uma perda significativa. Você tem a perda. Isso. Né? A termoacumulação é até uma tecnologia muito interessante, que eu não sei se o senhor sabe. A gente entrevistou aqui, no nosso primeira entrevista, foi sobre tecnologias de termoacumulação. Existem duas aqui no Espírito Santo hoje. Uma baseada na tecnologia israelense de um pó de rocha especial aqui do Espírito Santo, que você consegue acumular calor até 950 graus com uma perda inferior a 1,3% a cada intervalo de 24 horas. E uma outra americana que você faz a mesma coisa, mas em blocos de concreto especial. E a perda é um pouquinho maior, em torno de 2,2%, 2,3% em intervalos de 24 horas. Mas, de novo, isso se faz sentido em processos onde envolve calor. Né? Tem uma indústria que precisa de vapor, de água, que precisa de gerar calor, precisa de climatização. Aí faz sentido. Para a geração de energia elétrica, seria também um sistema de cogeração, mas teria que fazer conta para poder ver se viabiliza economicamente. Então, a questão toda é que a lógica de acumulação, como grandes acumuladores, por exemplo, de grandes baterias para acumular isso, a gente deixa de ser funcional e ela tem só aquela função. A gente precisa que os acumuladores passem a ter funções que sejam funcionais, sirvam para tantas outras coisas, porque senão a gente não teria condição de criá-los. Então é uma questão complexa. Hoje, aí já é uma discussão de setor elétrico, né? O setor elétrico brasileiro, à medida que ele incentiva as gerações individuais, né? A fotovoltaica ou mesmo a eólica, né? Todos esses elementos que nos aproximam de uma geração mais renovável, não é limpa, né? Porque limpa é o sol apenas hoje, mas ela é renovável. A gente, por outro lado, a operacionalização do sistema ainda não permite que a gente use com toda essa potencialidade. Então tem um ajuste aí ainda para fazer e não há como discutir nem descarbonização, nem transição energética com um modelo elétrico que não está rodando bem. Não dá. Para a gente fazer tanto descarbonização quanto transição energética, o modelo elétrico brasileiro tem que se renovar também. Ele precisa de um outro salto. Esses desafios do sistema elétrico brasileiro estão sendo discutidos. Agora, a questão é que a gente tem avanços tecnológicos, por exemplo, de uso de energia numa velocidade e a mudança institucional do setor elétrico brasileiro numa velocidade bem menor. Isso é um problema.